Pedro, capítulo 2, coloque-se de pé, por favor. Nós estamos estudando a doutrina da santificação e nessa doutrina nós estamos estudando, fazendo um estudo completo, versículo a versículo, da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós já estudamos aqui na comunidade cristã Nova Vida a segunda carta há alguns anos atrás e agora a gente está estudando essa primeira carta. Quem estava aqui com a gente na quarta-feira passada vai se lembrar que nós estudamos do versículo 11 até o versículo de número 17. Foi o alvo do nosso estudo, Aqueles que não puderam acompanhar, tem o estudo aí gravado. E nesse estudo, nós focamos mais no relacionamento do cristão diante das autoridades, diante do sistema de governo, diante das autoridades. Essa carta, o versículo 11, ele começa frisando, que o cristão ele é um cidadão de dois mundos. Ao mesmo tempo que ele está aqui na terra, ele não é da terra, ele é um forasteiro, ele é um peregrino, ele está a caminho do seu lar celestial. E o apóstolo Pedro, então, ele começa a falar que como peregrinos e forasteiros que somos, nós temos a tarefa de cuidar da nossa própria vida espiritualmente falando, de obedecer a palavra, obedecer o Espírito Santo de Deus, nos abstendo das paixões carnais que guerreiam contra a nossa alma. E depois ele segue nos orientando através da palavra de Deus em como nos comportar perante o mundo. Como nos comportar perante as outras pessoas, como nos comportar perante as autoridades, o governo, e a todos aqueles que fazem parte desse grupo de autoridades. E aí chega no final do versículo 16, 17, ele vai falar que a liberdade que nós temos, que é a liberdade cristã, nós não podemos utilizar essa liberdade como desculpa, para o pecado, como desculpa para o mal, mas nós temos liberdade em Cristo Jesus, mas continuamos, deixamos de ser escravos do pecado para sermos então escravos de Cristo. E coincidentemente, no versículo que nós vamos ler a partir de agora, que é do versículo 18 até o final do capítulo de número 2, que é o versículo de número 25, o tema que tem aqui na minha Bíblia, eu vou ler para vocês a versão da Nova Almeida atualizada, os servos cristãos e o exemplo de Cristo. Na verdade, essa palavra servos aqui, ela seria melhor traduzida como escravos. O que o apóstolo vai tratar agora é das relações desses servos. Ou seja, a coisa funila um pouco mais, ele vai focar nas relações de trabalho, ele vai focar nas relações que existem entre as pessoas que estão servindo umas às outras. Mas eu acredito, eu já vi muitas mensagens, muitos pregadores pregando aqui, apenas focando relações de trabalho, e eu creio que o ensinamento que nós temos aqui é muito mais profundo do que isso. A relação entre nós, a gente sempre está servindo um ao outro, é essa relação de serviço que ele vai abordar aqui, e muito mais, ele vai colocar a Jesus Cristo como nosso exemplo, como nosso substituto e como nosso pastor. É o resumo do que nós vamos ler aqui e pretendemos tratar com vocês nessa noite. Eu vou fazer a leitura e vocês podem acompanhar aí na sua Bíblia ou pelo telão. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele
quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao chegar, Senhor, nessa noite na Tua presença, Senhor, chegamos, Pai, agradecidos pela oportunidade de estar aqui, Pai, e também carentes da Tua graça, carentes do Teu perdão, Pai. Senhor, Tu conheces todas as nossas falhas e os nossos pecados, e eu quero pedir, Senhor, em favor dos meus e de todos aqueles que me assistem, de todos aqueles que estão nesse culto comigo, que o Senhor possa preparar a minha vida e a vida deles, Pai, e que o Senhor possa, através da ação do Teu Espírito Santo, ensinar a mim e ensinar a cada um deles nessa noite. Venha nos dar, Senhor, unção, direção e especialmente nos ajuda nos dando sabedoria, Pai, para que tudo aquilo que seja falado nessa noite venha realmente modificar as nossas vidas, alimentar as nossas almas, Pai, e nos tornar mais parecidos com o nosso exemplo, que é Cristo Jesus. Essa é a nossa oração que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Conforme eu disse aqui, né, antes de nós fazermos a leitura, nós entramos agora num trecho que começa nesse versículo de número 18, onde fala assim: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau. Então, conforme eu já comentei, essa palavra servos aqui, ela tem o significado, quando a gente vai lá no original grego, ela tem o significado de escravos. Pedro está escrevendo aqui para escravos. Porém, diferente de outras partes da palavra, onde muitas vezes você vai achar a palavra doulos para significar escravos, aqui a palavra é outra. Porque significa aqui, mais propriamente dizendo, um escravo doméstico. Então vamos entender um pouco o contexto daquilo que acontecia aqui. A gente está acostumado, muitas vezes quando a gente ouve falar em escravo, a gente está acostumado com a questão, né, escravidão do Brasil, por exemplo, né, o pessoal que foi trazido da África para ser escravo aqui no Brasil. Então a gente está acostumado assim, com o escravo sendo aquele que é vendido ou comprado como escravo, ou simplesmente nasce escravo, né? Então, durante todo o período da escravidão, do cativeiro, né, aqui no Brasil, aconteceu também nos Estados Unidos, acontecia, né, de certas pessoas, pela prática da escravidão, serem compradas, serem vendidas, havia um comércio da escravidão, e também, né, se você nascesse filho de um escravo, você automaticamente era escravo. Então, aqui, nessa época, aqui na época do Império Romano, não que isso não acontecesse, acontecia também a mesma coisa. Existia o comércio, existia aquele que nascia escravo, mas também haviam outras situações. Por exemplo, o Império Romano, ele invadia uma outra nação, e quem não era morto ali, de repente, era levado como escravo para poder servir para aquelas pessoas ali de Roma, para aqueles que iriam comprar, que iriam ficar com aqueles escravos. Então ali existiam escravos domésticos. Então existia o escravo que ficava encarregado pelo serviço da casa, existia o escravo que iria cozinhar, e existiam, né, muitos outros tipos também. Por exemplo, era muito comum naquela época, imagina que uma dessas pessoas tivesse a capacidade para ser um professor. Então ele ia ser um tutor, ele ia ensinar
o filho do seu senhor ali. Então existiam várias categorias de escravos domésticos. Então quando Pedro ele escreve a esses servos aqui na minha tradução, ele está se referindo a uma palavra grega que se refere principalmente a escravos domésticos. Então eram pessoas que poderiam ter nascido escravas, compradas, conquistadas de outras nações, e também existia naquela situação a questão de uma dívida. Vamos imaginar que você ficou devendo e você não conseguiu saldar aquela dívida. Muitas vezes você ia ser escravo para poder saldar aquela dívida. E o pior, às vezes se não desse para você saldar, a sua família também entrava junto. Então, de repente, existiam casos, né, em que o marido, a esposa e até os filhos, todos iriam ser escravos para aquela questão daquela dívida. E não é bem, né, do jeito que a gente pensa aqui, né? Existiam várias relações, existiam escravos que poderiam, né, que às vezes tinham a oportunidade de comprar a sua liberdade. E, enfim, eram casos mistos que aconteciam ali. E quando Pedro ele começa a escrever para esse pessoal aqui, ele está escrevendo para essas pessoas, para esses escravos domésticos, porém escravos. Eram pessoas que não eram donas da sua própria vida, não eram donos do seu próprio tempo. Quem eram os donos? Eram os senhores. Então, assim, por isso que eu digo que quando a gente leva isso para o exemplo atual, por exemplo, das relações de trabalho, nós temos que fazer isso com muita cautela e muita parcimônia, porque o contexto aqui é muito diferente, entende? Nós não fazemos ideia do que é o contexto do que esse pessoal vivia, né? Então, só para poder dar um exemplo, vamos imaginar que você era um escravo ali naquela época. E o teu senhor saiu para poder viajar. E ele chegou tarde da noite, chegou, sei lá, de madrugada. Você já estava dormindo. Não interessa, você vai acordar e você vai fazer o que tiver que fazer para aquele senhor. Era comum naquela época, por exemplo, vamos lavar os pés, né? Então o senhor chegou lá 2, 3 horas da madrugada e você vai lá lavar os pés do senhor. Né? Não tem horário, não tem nada disso. E imagina que esse senhor, né? Porque Pedro está falando aqui no versículo 18, no versículo que nós lemos inicialmente, existia aquele senhor que era um bom senhor, né? Um senhor aqui na tradução cordial, compassivo, mas existia também aquele que era um mau senhor. A palavra grega para esse mau senhor aqui é uma palavra que significa no português torcido. Então pensa bem, era um sujeito, esse mau senhor aqui era uma pessoa distorcida. Então era aquela pessoa que às vezes imagina que você levantou, você ia lá lavar o pé e o sujeito te olhava meio assim e falava, mas o que é isso? Você está meio dormindo aqui? Pá! Sentava um tapa ali no rosto ali que de repente ficavam os 5 dedos da mão ali. E eu quero que num momento aqui que nós nos imaginemos numa situação igual a essa. Você já se imaginou numa situação igual a essa? De você levantar ali para lavar os pés do seu senhor ali de madrugada e de repente ele achar que está ruim e você levar ali um belo de um tapa ali na cara ainda, que você vai corar ali e você tem que ficar ali. Enfim, era situação daqui para pior o que acontecia aqui. Então, assim, bem complicada essa relação, né? Principalmente em se tratando dos maus senhores, desses distorcidos. É lógico que tinham também aqueles que eram bons, conforme está falando aqui, aquele que era compassivo, aquele que existiam casos, né, em que às vezes até o próprio escravo ele comprava a sua liberdade e ele resolvia ficar ali, né, ele resolvia ficar servindo o Senhor ali, porque existia às vezes até uma relação ali cordial, uma relação amiga, uma relação boa ali, mas existiam também, né, conforme fica claro aqui no texto, aqueles que eram maus senhores. Então, assim, a primeira coisa que eu queria passar para vocês aqui, que a gente aprende com esse texto,
esse texto vai nos ensinar que, mesmo para aquele caso daqueles senhores que eram maus, que esse cristão, por ser cristão, por seguir os passos de Cristo, ele deveria muitas vezes sofrer a humilhação, sofrer o dano, sofrer às vezes a perseguição, sofrer às vezes a injustiça por amor a Cristo. Mas o contexto muitas vezes era terrível. Então a primeira coisa que se ensina para a minha vida e para a sua vida, né, quando se trata da relação entre pessoas, quando nós estamos servindo pessoas, e eu, você, qualquer pessoa nesse mundo, sempre vai estar envolvida numa relação de serviço. Porque tem gente que pensa assim, mas isso aqui é para aquele que é empregado, o patrão está fora disso. Quando que o patrão está fora disso? O patrão também é um serviçal. Né? Você pode pegar hoje o chefe, né, o CEO da maior empresa desse mundo. Ele também é um serviçal, ele também está ali servindo, né, não só a própria equipe, mas ele vai servir ao conselho diretivo daquela empresa, ele vai servir aos acionistas, né? Enfim, todo mundo serve alguém. Não tem ninguém nesse mundo que pode falar assim, não, eu só dito aqui, não. Todo mundo sempre está envolvido numa relação de servidão. E essa relação aqui é muito complicada. Esse contexto é muito complicado. Então isso aqui nos ensina que, por mais difícil que seja o nosso relacionamento social, por mais difícil que seja a nossa vida, muitas vezes a gente complica mais do que deveria complicar. Muitas vezes a gente exagera pequenas coisas. Porque imagina você numa situação dessa. Você passando por uma situação dessa. Você sendo um escravo doméstico na época do Império Romano. Nós falamos aqui na quarta-feira passada como que era essa questão de estar debaixo da dominação do Império Romano. Então você está debaixo da dominação do Império Romano e estava muitas vezes debaixo da dominação de um senhor mau, de um senhor distorcido. Isso significa que você não tem vida, que se você é escravo, você trabalha ali por uma ração diária. Você não tem liberdade. Você passa por humilhação, você passa por injustiça. Você muitas vezes vai apanhar fisicamente. E Pedro está falando que diante disso tudo você tem que tomar uma atitude dessa. Então eu aprendo duas coisas aqui junto com vocês no início desse texto. A primeira coisa é que muitas vezes a gente olha para a vida da gente e a gente acha, né, mas como a minha vida é dura, como a minha vida é difícil. Isso eu sei, irmãos, que num mundo onde nós temos a presença do pecado, não é fácil mesmo. Mas muitas vezes quando a gente olha, quando a gente lê um livro igual essa primeira carta de Pedro, desde o primeiro capítulo, e a gente entende o contexto do que esse pessoal vivia, a gente olha para a nossa vida hoje em dia e fala assim, mas peraí, a minha vida não é tão ruim assim não. Peraí, será que eu não estou exagerando pequenos problemas? Será que eu não estou sendo até mole demais diante das circunstâncias? Então essa é a primeira coisa que nos chama a atenção aqui quando a gente vê um contexto tão difícil como esse contexto de vida. A outra coisa que me chama a atenção, que talvez você já deva ter pensado sobre isso com relação à Bíblia, é a própria questão da escravidão. Às vezes não dá a impressão da gente olhar a Bíblia e olhar um tema tão difícil como a escravidão e a gente pensar assim, mas será que a Bíblia não está sendo meio alienada diante de tudo isso? Será que a Bíblia não está sendo meio omissa diante de tudo isso? Porque a nossa tendência, né, vamos ser sinceros, como seres humanos, é a gente olhar para isso, mas peraí, o que Pedro está falando aqui? Pedro está falando o seguinte, que você é um escravo, você está sendo humilhado, você está sendo maltratado, você está sendo injustiçado, e é para você engolir seco ainda? Mas será que não era para Pedro estar falando aqui que, peraí, vamos acabar com esse negócio de escravidão, porque está errado isso, porque isso e aquilo? E é interessante que quando a gente vê a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a impressão que dá, superficialmente falando, é que parece que às vezes a Bíblia não está, né, dando muita bola, né, usando aqui um exemplo de hoje em dia para a questão. Então não é isso, irmãos, né, não é isso.
O que eu quero destacar para vocês aqui é que, para a gente entender a Bíblia e estudar a Bíblia, a gente sempre parte do todo para o individual, da floresta para a árvore. E a Bíblia é um livro, e o foco desse livro é Deus, é a glória de Deus. Então a Bíblia está aqui, né? A palavra de Deus está aqui para a glória de Deus. E quando a gente começa a ler a nossa Bíblia, a gente vê um problema que surge, que é o problema do pecado. E o problema do pecado vai fazer com que o homem, que foi criado por Deus para glorificar a Deus, não mais glorifique a Deus da maneira que deveria. E aí então entra o próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é a boa notícia, para que a glória de Deus e a comunhão do homem com essa glória de Deus seja restaurada. Esse é o foco da Bíblia. Então, o foco da Bíblia, a gente nunca pode perder isso de vista, irmãos, e eu vou explicar por quê aqui, é o foco da glória de Deus. É o homem sendo restaurado àquela condição original, àquela condição de comunhão com Deus, para que essa vida desse homem venha a ser uma vida que glorifique a Deus. Esse é o foco da Bíblia. Então, por isso que outras questões, como por exemplo questões sociais, como a escravidão, você vai observar que sempre vão ficar em segundo plano. Observe, por exemplo, aquele exemplo, né, de Judas, né, chegando, lembra aquele exemplo que foi quebrado um vaso de perfume ali aos pés de Cristo, tal, e Judas fala assim, mas peraí, está errado esse negócio, devia ter vendido isso aqui, em vez de desperdiçar todo esse perfume aqui, que vendesse e desse aos pobres. O que Jesus vai falar? Ele vai falar assim, peraí, os pobres, vocês sempre vão ter eles com vocês. Então ele está falando o seguinte, olha, peraí, o foco, né, é a salvação, o foco sou eu aqui, que vim aqui, estou aqui com vocês e vim trazer essa salvação. O foco, a visão é um pouco maior, a visão é eterna, ela não é apenas temporal. Então por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum hoje em dia, muita gente inverter esses valores, colocar a questão social na frente do Evangelho. Então, qual é a função da igreja? Qual sempre será a função da igreja? É proclamar essa boa nova, é ter o foco em Deus, é ter o foco em Jesus, é ter o foco na pregação do Evangelho, é levar essa boa notícia para que esse homem, que foi quebrado da comunhão com Deus pelo seu pecado, ele seja novamente restaurado. Essa é a função principal da igreja. E é por isso que Pedro não vai direto aqui combater a escravidão. Ele está falando antes o seguinte, fala, gente, vocês são salvos. Vocês receberam essa grande salvação. Vocês são, olha, a propriedade exclusiva de Deus. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes de Deus. Essa é a função primordial de vocês. Então, diante disso, vocês têm que ter o quê? Um estilo de vida que seja condizente com essa tão grande salvação. E esse estilo de vida vai falar o seguinte, peraí, vocês não podem ser esse povo aí que fala assim, mas eu vou ser um anarquista, eu não vou respeitar autoridade nenhuma, eu não vou respeitar governo nenhum, porque se vocês fizerem isso, qual é o testemunho que vocês estão dando? Entende? Então ele começa lá na questão da autoridade e ele vem agora na questão dos relacionamentos serviçais. Então, o que isso nos ensina? Nos ensina o seguinte, que nós nunca podemos passar o carro na frente dos bois. É importante que a igreja ela tenha uma área social, como aqui na comunidade cristã Nova Vida, nós temos os irmãos que vão visitar, que vão oferecer cestas básicas, que de repente vão no hospital. Tudo isso é importantíssimo. Mas nós não podemos inverter a coisa. Em primeiro lugar, tem que estar a pregação do Evangelho. Quando a igreja ela se dedica à pregação do Evangelho, ao verdadeiro ensino da palavra de Deus, à conversão de almas, automaticamente ela está melhorando a questão social. Basta ver a história. Se você vê a história da Inglaterra, quando a Inglaterra, os verdadeiros homens de Deus estavam ali, homens piedosos, homens comprometidos com Deus e com a palavra de Deus, estavam ali, tomando a frente, foram os momentos de maior avanço social.
Então o avanço social é uma consequência da pregação do evangelho. Você chega num lar, vou dar um exemplo aqui só para a gente poder passar para frente. Está tudo destruído naquele lar. A esposa não aguenta mais, vai largar do marido, o marido bebe, gasta o dinheiro, metade do dinheiro com cigarro, metade com bebida, com droga, espanca a mulher, o filho já não aguenta mais ver a esposa apanhar, está querendo bater no pai, aquela balbúrdia. E aí você entra lá, beleza, está faltando cesta básica, nós vamos ter que dar a cesta básica, nós vamos apoiar. Mas quando aquele pai de família, ele recebe a boa nova do evangelho e ele se converte a Deus, o que vai acontecer ali se ele é um verdadeiro convertido? Ele vai começar a largar a bebida, o cigarro, a droga, ele vai parar de bater na mulher, e o que vai acontecer com aquele lar? Automaticamente vai melhorar, até as finanças vão melhorar, não vão? Porque vai deixar de gastar com certas coisas que antes gastava e que não precisava gastar mais, não vai precisar gastar mais agora. Por quê? Entende? Então por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu vejo muito cristão hoje em dia que parece que ele está mais preocupado com a questão social e política do que com a pregação do evangelho. Isso é um absurdo. Entende? Nós não temos que ser apolíticos. Não, tudo bem, né? Nós podemos ter um certo envolvimento, nós não temos que ser isolados da questão social, mas quando a gente coloca a política e quando a gente coloca a igreja como principalmente sendo política e social e coloca o evangelho em segundo plano, nós estamos errando. Nós estamos errando. E isso, basta você estudar a Bíblia inteira que isso fica muito claro. Pedro podia chegar aqui querendo resolver o problema da escravidão. Ele não está fazendo isso. Ele está falando o seguinte, fala, gente, vocês são salvos. Agora vocês têm que ter um estilo de vida de acordo com o modelo de vocês. E qual que é o modelo de vocês? É Jesus Cristo. E esse modelo não é fácil. Não é fácil. Porque olha só o que ele está falando para esse pessoal aqui. Ele está falando para um pessoal que está sofrendo, para um pessoal que não tem sequer a própria liberdade. Porque hoje, irmãos, quando a gente fala em relações trabalhistas, hoje tem nada a ver com isso aqui. Né? Existem direitos de ambas as partes, existem deveres de ambas. Aqui não. Aqui, esse escravo aqui, o único direito que ele tem é de não ter direito. E Pedro chega para esse escravo aqui e fala o seguinte, fala, olha, se você for maltratado porque você está sendo negligente, porque você está sendo desonesto, porque você está sendo um mau escravo, um mau servo, que glória que tem isso para Deus? Glória nenhuma. Mas se você, tentando ser, né, um bom serviçal aqui, tentando ser um bom escravo, você passa por perseguição, aí então você está trazendo glória a Cristo. Aí então você está mirando no modelo. Por quê? Porque Cristo também passou isso por nós. Cristo foi injuriado, Cristo foi maltratado e Cristo não revidou. Então observe que a coisa sai um pouco fora desse foco de relações de trabalho e vai para um padrão mais alto. E esse padrão mais alto é o padrão do Sermão do Monte. Se a gente for lá no Sermão do Monte e abrir, depois você pode ler na sua casa, Mateus 5, do versículo 38 para frente, você vai ver aquelas famosas palavras de Cristo que são fáceis de ler, mas dificílimas de colocar em prática, que é o famoso dar a outra face. É o famoso caminhar uma milha a mais. É o sujeito tirar a tua capa e você dar a túnica. É você orar pelo inimigo. É você bendizer quem maldiz. A gente fala muito isso aqui. A gente escuta falar. Mas, irmão, vamos ser sinceros. É fácil viver isso aqui? De jeito nenhum, irmãos. Pode ser eu, pode ser você, pode ser o crente mais piedoso desse mundo. Sabe qual que é a nossa natureza? Sabe o que é que nós aprendemos aí fora? Toma lá, dá cá. Você vem quente que eu estou fervendo. Você me dá uma que eu te dou duas. Eu te devolvo na mesma moeda e não levo desaforo para casa. Não é assim? E quantas vezes nós nos pegamos agindo assim? Ou será que você nunca agiu assim? Hã? Sabe aquele momento que o sangue sobe e que
eu vou revidar. Eu vou revidar. Mas olha o texto que nós estamos lendo aqui. Está falando que Cristo, quando insultado, não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças. Sabe quando que a gente faz ameaça? Quando a gente não tem como resolver a coisa na hora, e aí você fala assim, não, segura aí que o seu está guardado. Na hora que você puder, você vai ver. Chega o teu lá. Entende? Sabe aquela coisa de filme, né? Que você começa a assistir o filme de ação, que o mocinho é maltratado, você fica só esperando para chegar no final do filme, para o mocinho dar o troco. Então você se sente o mocinho ali, o protagonista da história. Vai chegar a hora de eu dar o troco, de eu revidar. E aí você faz a ameaça. Entende? Você faz a ameaça, ó. Você vai, deixa quieto aí. Você vai ver, lá na frente a gente acerta as contas. Mas olha o que a palavra está explicando aqui, irmãos. Está explicando para a gente não revidar. Está explicando que nós temos esse exemplo aqui que está de acordo com aquilo que Cristo ensinou lá. Então, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que ser cristão não é fácil. É muito simples de você entender o Evangelho. Quando você ouve certas pregações que tem por aí, certos ensinos que tem por aí, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque o que Cristo falou? Foi Cristo que ensinou isso. Cristo é o exemplo aqui. Cristo falou para mim e para você que a porta, ela é o quê? Estreita. E o caminho é apertado. Foi Cristo que falou que no mundo nós teremos aflições. Nós vamos vencer o mundo, como ele venceu, mas nós teremos aflições. Foi Cristo que falou que muitas vezes os da própria casa que vão se levantar contra você. Foi Cristo que falou que você vai ser perseguido. Então muitas vezes nós vemos essa mensagem, essa pregação do Evangelho aí, não, você é um filho de Deus, beleza. Então agora, só alegria, você não fica doente. Você vai prosperar, você vai ganhar muito dinheiro, você isso e aquilo. E às vezes quando a gente vê aqui não é bem assim. Eu posso trazer isso aqui para as relações de trabalho. Imagina ali um funcionário que está numa grande empresa e ele está batalhando e ele é honesto, ele é correto, ele está trabalhando de acordo com os princípios cristãos e ele não é negligente, ele utiliza bem o tempo dele e ele faz o melhor dele e chega na hora da promoção, quem que é promovido? O outro, o negligente, o que desperdiça o tempo. Por quê? Porque ele sai com o chefe para as bagunças, ele sai às vezes para a bebedeira, ele sai às vezes para a farra, e o cristão não sai, e o cristão não participa de certos grupos. Isso não acontece? Eu estou falando algo aqui que está errado? Não está. Ou, por exemplo, no próprio meio, né? No meio empresarial e etc. e tal, quantas vezes o cristão ele sofre prejuízos, por quê? Porque ele não faz parte de certos grupos, porque ele não está em certas festas, porque ele não entra em certas combinações que tem por aí. Entende? E é fácil isso, irmãos? Não é fácil. Só que a Bíblia, ela parte do pressuposto que nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo que o príncipe desse mundo, quem que é? É Satanás. Então esse mundo, ele vai ter sempre a presença do pecado, ele vai ter a presença da ganância, ele vai ter o desejo do mundo pelos prazeres, ele vai ser um mundo egoísta, e não é fácil viver nesse mundo, não é fácil. Mas o que acontece? Vamos imaginar que você é um empresário, você tem uma indústria, você tem um comércio, seja grande, seja pequeno. Você tem, né, no meio empresarial, você tem o bom cliente também e o mau cliente, né? Mas imagina que você pega o mau cliente e que você vai falar para ele o português claro. Aquilo que você queria falar, que aquele sujeito merece que você fala para ele. Você vai fazer isso? Não, né? Porque você vai pensar assim, velho, se eu fizer isso, ele vai falar mal de mim para mais 10 aqui. A reputação da minha empresa, vai ficar pior. Não é?
E aí, pela reputação, você não faz. O que Pedro está ensinando aqui, gente, é justamente isso. Qual é a reputação nossa como cristão? Entende? Pedro está falando o seguinte, gente, às vezes vocês vão ter que sofrer o prejuízo. Às vezes, né, usando um exemplo de hoje em dia, você vai ter que engolir um sapo, mas aquele sapo bem grandão aqui, para quê? Para a glória do Evangelho, para a glória de Deus. Você vai ter que fazer isso aqui. E isso, irmãos, é algo que nós deveríamos ter mais atenção, eu e vocês. Por quê? Porque no dia a dia, né, nosso, é muito fácil nós chegarmos aqui no domingo, na quarta-feira, e aqui no banquinho da igreja a gente é crente. Mas e lá fora? Eu me lembro de um exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu vou dar o exemplo de um patrão e vou dar um exemplo do funcionário. Aí vamos falar um pouquinho de relação de trabalho. Eu me lembro uma vez que eu fui contratar uma moça, e essa moça não era cristã. E essa moça, o ex-patrão dela, eu sabia que ele professava a fé cristã, um sujeito conhecido aí, participa de uma determinada denominação. E essa moça falou, mas por que você saiu de lá? Ela falou assim, eu não aguentava ser humilhada assim, em reuniões na frente de todo mundo. Quantas vezes eu chorei assim, porque o cara me acabava comigo e ia na frente de todo mundo. E é um sujeito conhecido aí. E aí eu te pergunto, difícil pregar o evangelho para uma pessoa dessa, não é? O meu patrão é aquele crente lá, que me espizinhava na frente de todo mundo. Entende? E o outro lado da coisa? Tem. Eu já contratei muitas pessoas, né, que professavam a fé cristã. Graças a Deus, algumas maravilhosas, e também tive as decepções. Para não ficar estendendo muito, vou contar um caso só. Pessoa que era a pessoa lá na igreja, sabe? Aquela pessoa, e aquela era uma mulher, né? Aquela saia, né? Lá na igreja, lá embaixo, tal. Uma vez eu subi no escritório, cheguei, né? Tinha uma sala antes de entrar na outra sala. Peguei para poder abrir, mas trancado durante o dia, o que está acontecendo? E sabe aquelas fechaduras antigas que tem aquele buraco da fechadura? Eu olhei assim e falei, mas parece que está sem achar. Olhei no buraco da fechadura. Pessoa durante o expediente, a cristã, durante o expediente está até babando em cima de uma poltrona, assim, dormindo assim no sofá, até cristã. Tive um outro caso também de um sujeito que, né, numa igreja que, aquele sujeito era aquela igreja lá. E, infelizmente, péssimo, e depois descobri, o sujeito ficava no Facebook o dia todo. Aí depois saiu, não falei nada disso, vamos acertar aqui tudo certinho e tal. E passou um tempo, veio um outro conhecido meu, falou, você lembra aquele sujeito que trabalhou para você? Assim, eu falei, sei, lembro. Então, rapaz, uma vez ele veio me falar que você fez isso, o cara inventou um monte de coisa que Deus sabe que eu nunca fiz. Aí eu cheguei e falei o seguinte, eu nunca te falei isso, mas deixa eu te falar o que ele fazia. Ele fazia isso. Eu nunca falei. Então, assim, irmão, é complicado. Eu tô querendo dizer aqui que eu e vocês, nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos. Só que o nosso padrão é de alguém que é perfeito. Lá em Mateus, o que Jesus vai falar? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. É o mesmo ensinamento de Pedro aqui. Se vocês estão fazendo e vocês estão sendo maltratados porque vocês erraram, não tem nada demais. Todo mundo, acontece isso com todo mundo. Mas qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo é o padrão de revidar, não é? Quantos casamentos terminam? Por quê? Porque vamos revidar, cada um revida mais forte que o outro. Quantas guerras começam e são tragédias, terminam lá na bomba atômica, vamos revidar, cada um revidando mais forte que o outro. E o padrão do mundo não é esse. É fácil isso? Não é fácil. Aquela velha natureza, ela quer revidar. Aquela velha natureza, ela tem a língua afiada. Sabe?
O padrão que o mundo fala para mim, que nós somos ensinados o dia todo sem perceber, é o padrão de, deixa de ser bobo, não deixa de passar para trás, revida, faz isso, aquilo e aquilo outro. E aí quando você vai no padrão que o mundo te ensina, e de repente alguém olha e fala assim, aquele lá não é aquele vizinho meu lá da comunidade cristã Nova Vida? Que eu vejo ele sair, né? Todo domingo com a Bíblia debaixo do... Não é aquele lá? Entende? Existe um ditado, acho que é chinês, né? Que fala que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E aí eu te pergunto, se uma imagem vale mais que 1000 palavras, quanto vale um exemplo de vida? Quanto vale? O que você acha que vale mais? Você ficar falando do evangelho, a pessoa escutar sem mensagem, ou a pessoa ver uma vida e falar assim, mas espera aí, aqui eu estou vendo um padrão que está totalmente diferente. Aqui eu estou vendo uma pessoa que, por exemplo, ela poderia ter revidado, ela está no direito dela. No entanto, ela agiu dessa forma. O que tem de diferente nessa pessoa? Entende? É isso, irmãos, que a palavra está ensinando. Não está ensinando também que você tem que ter um sofrimento estoico, não é isso. Tá? Hoje em dia, né? Você tem lá um mau patrão, e você está lá, sofrendo. Você tem a chance de sair a hora que você quiser. Mas se você está lá dentro, e se você começa a ser um insubordinado, e se você começa a levantar um motim, você está totalmente errado. E o pior, eu já vi isso, não foi em empresa não, eu já vi isso dentro de igreja. Não foi uma vez só. Tá, a pessoa que se levanta, nós vamos tirar o pastor. Quem que te deu autoridade para tirar pastor, irmão? Se você está dentro de uma instituição, seja uma empresa, seja um estado, seja uma igreja, você está debaixo de autoridade. E o que você tem que fazer pela autoridade, sendo ela boa ou má? Você tem um pastor bom ou pastor ruim? Você tem um patrão bom ou patrão ruim? Presidente bom, presidente ruim? Você ora por essas pessoas. Mas eu não quero mais ficar nessa empresa. Então você pode chegar lá, eu vou sair, tal. E tem gente que na hora de sair, né? Agora eu vou sair, agora eu vou. Agora eu vou sair da igreja. Então agora eu vou falar tudo que eu não quero para o pastor. Isso é atitude, irmãos, de cristão? Não é atitude. Você não concorda com a comunidade, você não concorda com a comunidade que você está, com a igreja com que você está, com o pastor que você está. Pastor, te agradeço, estive com o senhor até agora, muito obrigado por tudo. Mas peraí, e o que ele não... Você esquece, você passa uma borracha nisso. E agora eu vou partir para o meu caminho. Mas não levantar motim, levante, greve, rebelião. Irmãos, isso não está de acordo com a palavra. E toda vez que eu vi isso, quem estava no centro da coisa se deu mal. Porque essa não é a vontade de Deus. Então saiba o teu lugar. E respeite o teu lugar. Respeite a sua função. Faça sabendo que existe alguém acima de você. Não interessa quem que você é. Você pode ser o empresário mais importante desse mundo, a pessoa mais importante, a pessoa mais rica, mais destacada. Existe alguém acima de nós e é Deus. Mas eu não aceito porque é muita injustiça. O filme não acabou, irmãos. Sabe quando que o filme acaba? Lá no julgamento para a vida eterna. É lá que o filme acaba. Aqui, alguém pode ser assim, a pessoa mais injusta desse mundo, e às vezes você vai olhar para aquela pessoa, mas que injustiça, né? Aquela pessoa é uma pessoa terrível, e parece que vai tudo bem com ela, e aquela é uma pessoa maravilhosa, e parece que vai mal. O filme não acabou. Espera o momento do grande julgamento.
Espera o momento em que os livros serão abertos. Espera o momento em que todos nós estaremos diante do grande juiz que conhece todas as vidas, conhece todos os segredos, todos os caminhos de todos. Ali haverá justiça. Tem crente que fica injuriado, né? Mas não pode, porque isso, porque o governo, porque país, ele quer mudar. Irmãos, enquanto houver esse mundo, haverão injustiças. Nós vivemos num mundo injusto, num mundo com pecado. O que a gente puder fazer, nós vamos fazer, mas vai resolver? Não vai. Mas haverá um dia que toda injustiça será julgada. Então, qual é o nosso modelo? O nosso modelo é Cristo. E Cristo não é apenas o nosso modelo, né? O texto aqui ele segue, ele fala assim, olha, para isso vocês foram chamados, também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então, em primeiro lugar, guarda no teu coração, Cristo é o teu modelo. Você tem que seguir, por mais difícil que seja. Isso aqui que eu estou falando é a coisa mais difícil de pôr em prática. Mas nós temos que nos esforçar. Você pode dar uma escorregadinha aqui, outra ali, mas você tem que melhorar. Você tem que seguir o exemplo de Cristo. Cristo é o exemplo. E aí continua aqui, versículo 23. Pois ele, quando insultado, não revidava, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Ah, irmão, eu estou sofrendo e eu não tenho jeito de sair dessa situação. Eu me lembro um dia, né, falando aqui de trabalho, né, eu já contei essa história aqui, eu vou contar. Hoje é dia 15 de setembro. Se a minha mãe estivesse viva, Alain, ela estaria fazendo 71 anos hoje. E minha mãe, quando era criança, ela saiu com 12 para 13 anos da fazenda onde que ela morava, estava passando fome, literalmente. E aí alguém levou ela para São Paulo para ser mais ou menos isso aqui, ó. É quase que um escravo, porque ela vivia lá, troca da comida, tinha um salário lá que na verdade não dava para nada. E ela muito menina ainda, 13 anos de idade, ela contava uma determinada ocasião que perguntaram, né, para ela se ela sabia cozinhar. Ela falou, não sei. E o medo de falar que não sabia e ser mandada embora, né? Mas sabia que jeito, coitado, passava fome, não tinha nem comida em casa, como é que ia saber cozinhar, né? E aí se meteu a fazer um almoço lá para o patrão dela, e a coisa ficou horrível, né? Então ela contava que, né, e a gente ria quando ela contava aquilo, que o patrão foi pegando assim no quintal e foi colocando uma panela na frente da outra assim, e ele foi dando de bico nas panelas assim, chutando aquilo. E ela contava e ria, né? Mas, irmão, você já parou para pensar quando isso aconteceu? Você morando ali, na casa da pessoa, você acabou de se esforçar para fazer o almoço e a pessoa metendo o pé nas panelas e você vai ter que encarar e continuar a trabalhar para aquela pessoa e não tem jeito de voltar, porque voltar é passar fome. E vai sair para onde? Você não tem casa, você não tem dinheiro, você não tem nada. Você já pensou? Não é fácil não, hein? Não é fácil. Mas o que a gente tem que fazer? Quando não tem o que fazer, quando o melhor a fazer em prol do Evangelho é às vezes sofrer, às vezes pedir perdão e pedir desculpa, sendo que você está certo. O melhor a fazer, Senhor, o Senhor sabe a minha parte. Eu entrego isso nas tuas mãos. Eu não vou revidar. Eu vou muitas vezes sofrer o prejuízo. Eu não vou revidar. Mas está aqui, Senhor. Ó, o Senhor sabe a minha intenção. E a minha intenção é fazer isso para a tua glória. Então eu estou fazendo aqui para a tua glória. E aqui está o padrão. Mas se entregava àquele que julga retamente. Um dia, irmãos, todos serão julgados. Tem julgamento que Deus faz nessa terra aqui mesmo. Tem coisa que Deus já começa a consertar aqui, mas se não consertar aqui, você pode ter certeza, na vida eterna, naquele dia, todos serão julgados. Então, Cristo é o nosso exemplo. Continuando aqui para a gente poder terminar, fala assim, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que mortos para os pecados, vivamos para as justiças. Pelas feridas deles, vocês foram sarados. Sabe o que Pedro está fazendo aqui?
Depois você pode ler na tua casa o capítulo 53 de Isaías. Ele está citando o capítulo 53 de Isaías. Ele está falando que Cristo não é apenas o meu e o seu modelo, esse modelo difícil de seguir, mas ele é o nosso substituto. Ele está falando sobre a doutrina da imputação, aquele pecado que nós deveríamos pagar, aquele castigo que nós deveríamos sofrer, aquela ferida que nós deveríamos ter ela, a nossa enfermidade espiritual, tudo isso foi lançado sobre Cristo. Ele está falando da salvação aqui, ele está falando da cruz aqui, ele não está falando de doença aqui. Ele está falando dessa doença espiritual, desse pecado que distorce tudo. Cristo foi o nosso exemplo, é o nosso exemplo e é também o nosso substituto. E para a gente poder encerrar, o último versículo, versículo 25. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Vocês estavam perdidos. Vocês estavam sem rumo. Vocês estavam seguindo os ensinamentos desse mundo. Vocês eram aqueles que tomam lá da cá. Vocês eram aqueles que leva e bate mais forte. Vocês não sabiam para onde vocês estavam indo. Vocês estavam perdidos. Vocês não tinham um guia espiritual. Agora vocês têm um pastor. Agora vocês têm um guia. Então vejam quais os ensinamentos desse pastor. Procurem estudar a palavra de Deus, se alimentar desse genuíno leite espiritual. Lembra que Pedro começa esse capítulo 2 falando desse genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Procure se alimentar disso, e se alimentando disso, e tendo a influência do Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês, vocês então agora têm um guia. Vocês têm alguém agora que cuida da alma de vocês, então sigam esse guia. Então é por isso que eu disse no início, que esse pequeno texto aqui, do versículo 18 a 25, seria muito pobre falar isso que vai tratar de relação de empregado e patrão e empregado. Não, é muito mais, irmãos. É a nossa relação uns com os outros. Todos nós estamos servindo uns aos outros. Eu estou servindo vocês aqui através dessa palavra agora. E nós temos que fazer isso com o espírito correto, com o espírito de submissão, com o espírito de saber que nós estamos num mundo imperfeito e lidando com pessoas imperfeitas. Então não espere perfeição de ninguém, que você vai se decepcionar. Mas a hora que essa pessoa mostrar essa imperfeição de você, você vai lembrar como Cristo reagiu. E o seu padrão é Cristo. Não é que muitas vezes você vai, né? Cristo também tinha os momentos que ele tinha que ser firme. E tem os momentos que nós temos que ser firmes. Tudo isso, né? Nós não podemos ser tapados com relação a isso. É lógico que se você está andando na rua e alguém vai para cima da sua família, a sua esposa, o seu filho, mas você vai deixar? Lógico que não. Eu me lembro uma vez que eu estava, né? Vou encerrar aqui já, porque o tempo já foi. Eu estava andando na rua com o Arthur era ainda adolescente, e aí escapou um cachorro grande, e ele veio para cima da gente. E não dava tempo de correr, irmão. Eu pensei rápido, eu falei, o que eu faço? Eu estava com um tênis, eu falei, eu vou para cima dele, eu vou tentar acertar um chute para ver se ele desiste. Eu sei que vai me machucar muito mais. A hora que eu fui para cima do cachorro, aí o cachorro desistiu. Graças a Deus, né? Porque senão ele tinha me ferido demais. Então, assim, eu não estou querendo dizer, né, que o cristão também tem que ser aquele que, entende? Mas nós não podemos seguir o padrão desse mundo, irmãos. É isso que Pedro está nos ensinando aqui. Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso substituto e Cristo é o nosso pastor. Amém? Então, pensa bem antes de revidar. Pensa bem antes de se amotinar. Pensa bem antes de se insubordinar. Pensa bem antes de dar o troco. Pensa bem antes de fazer ameaça. Pensa bem ao achar que a sua vida está muito difícil quando você vê a vida desses irmãos aqui. Pensa bem se você às vezes não está se preocupando demais com a questão social e política e de menos com a pregação do Evangelho e do Reino de Deus. Pensa bem em tudo isso. Faça uma autoanálise da tua vida e você vai ver, assim como eu, analisando a minha vida, eu descubro muita coisa para corrigir, eu tenho certeza que você também vai descobrir na sua. Amém? Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e retorno a palavra ao pastor.